Tá bom, bora lá. Vamos fazer as contas dos variações do fonte comum que a gente viu na aula passada. A gente comentou só na simulação, tá? Então vamos lá. Primeiro deles, tudo bom, gente? Bom? Primeiro deles, vamos lá. Primeira variação aqui foi, a gente pegou o fonte comum, tá? E aí, em vez de botar um resistor aí nessa coisa... Desculpa, gente, peraí. Em vez de botar um resistor nessa coisa aí, a gente pensou, preciso de alguma coisa para converter corrente em tensão, tá? Olha, eu posso fazer isso com um diodo connected, que faz exatamente isso, né? Isso. Que faz exatamente isso. Converte tensão em corrente. Tudo bem? Vamos ver como é que fica o ganho, como é que ficam as coisas aqui desse cara, tá? Como é que ficam as... Meu Deus, velho. Cara, desculpa, deixa eu desligar esse diabo aqui. Tá no não perturbe. Não sei o que é, velho. Só sei que eu não posso falar agora. Então vamos lá. Vou chamar esse cara aqui de M1, vou chamar esse cara aqui de M2, para poder fazer referência a eles, tá? Então vamos lá. Do ponto de vista do sinal, afinal, quando a gente está calculando ganho, impedância de entrada, impedância de saída, essas coisas tudo, a gente está olhando do ponto de vista do sinal, tá? Do ponto de vista do sinal, o trânsito M1 funciona como se fosse uma fonte corrente, aqui é GM1 vezes o delta VGS do 1, em paralelo com uma impedância de saída, que a gente está chamando de R0. Tudo bem? Aí repara, eu tenho esse aqui é o trânsito M1, eu tenho um outro aí, que é o trânsito M2. Então ele vai ter o GM dele, ele vai amplificar o VGS dele, e ele tem uma impedância de saída aqui dele, paralelo. Aí vamos olhar as conexões. O trânsito M1 de baixo. A fonte está ligada na tensão constante. Tensão constante, a variação é zero. O dreno dele está ligado na fonte do transistor de cima. O dreno dele está ligado na fonte do transistor de cima. Tem o fio ligando um com o outro. Tem o curto. A porta do transistor M1 está ligada no sinal de entrada. Delta Vin. E aí percebam, essa tensão aqui é o delta VGS1. É essa tensão que ele vai tentar transformar em corrente. Beleza? O transistor de cima, a fonte está ligada no dreno do de baixo, já está ali. O dreno dele está ligado a uma tensão constante. Tensão constante, variação é zero. A porta dele está ligada na tensão constante. A porta dele está ligada na tensão constante, a variação é zero. Todo mundo ok? Essa tensão aqui, ó, é a tensão VGS que ele vai tentar amplificar e transformar em corrente. Você pode anotar a sigla de onde que é o dreno, porta e fonte? Dreno é aqui, a fonte é aqui e a porta é aqui. Gate. Gate. Dreno. Fonte. Dreno. Fonte. Gate. Gate. Dreno. Fonte. Esse, né? Beleza? Onde está a setinha nesse símbolo aí é a fonte. Todo mundo bem? Todo mundo bem? O nó de saída eu estou pegando aqui, né? Delta Vout. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok? Beleza. Beleza. Reparem numa coisa aqui, que eu vou redesenhar ele para ficar um pouco mais... Aliás, é isso que eu quero fazer? É isso que eu quero fazer. Reparem numa coisa aqui. O R01, ele está vendo de um lado delta Vout, do outro lado ele está vendo zero. O R02, ele está vendo de um lado delta Vout, do outro lado está vendo zero. Eles estão em paralelo. Essa fonte aqui de baixo, no terminal de cima, ela está vendo delta Vout e no outro lado ela está vendo zero. Essa fonte aqui, ó, eu vou chamar aqui de mais e aqui de menos, tá? Corrente indo do mais para o menos.
O mais del tá ligado no zero, o menos del tá ligado no delta Vout. São as mesmas tensões da de baixo, só que ela tá ao contrário, né? Tipo assim, se uma tá apontando do delta Vout pro zero, a outra tá apontando do zero pro delta Vout. Tá? Meio que a polaridade ao contrário, todo mundo tá vendo? Tá? Seria alguma coisa assim, né? Na hora que eu for fazer o desenho, seria alguma coisa assim, né? Tá? Beleza. Mas repara ainda aqui uma coisa. Essa tensão de baixo aqui, o que esse cara tá vendo é delta Vin menos zero. É o VGS dele, certo? É delta Vin. É o que vai aparecer aqui, ó, nesse termo aqui. O de cima tá vendo. O VGS dele é 0 menos delta Vout. Então aqui nesse termo que vai multiplicar por menos delta Vout. Todo mundo tá vendo? Então esse menos aí, eu já vou fazer o seguinte, menos eu posso, a fonte que está apontando para cima, eu posso apontar para baixo, e aí ela fica mais delta Vout, em vez de menos delta Vout. Porque é a tensão que está aqui, ó, 0, que é esse aqui, menos delta Vout está aqui. Isso aqui tudo, ó, isso aqui tudo é delta Vout, né? O delta Vin e o G dos dois estão conectados aonde mesmo? Quem? O G dos dois transistores, o gate. O gate, aqui tá ligado na tensão de entrada, e aqui tá ligado no VDD. Não, no outro... Hã? Naquele desenho da direita. Da direita, aqui tá ligado no delta Vin, que é o sinal de entrada, aqui tá ligado na tensão constante. Eles não estão conectados naquele lado do circuito? Como assim? Porque você tem ali o fio e ele não está encontrando o outro lado do circuito. Esse aberto aqui que você está falando? Não, ele está isolado, é isolado um do outro, né? A corrente aqui é zero, ó. A corrente aqui é zero, em princípio. A porta é isolada no transtormose. Em princípio. Em algum momento a gente vai ver que tem uma capacitância que conecta esses dois pontos aqui, mas, tipo, não estou tratando desse assunto agora. Estou tratando tudo baixa frequência, sem... Quero ver essas questões sem me preocupar com a resposta de frequência disso aqui. Tudo bem? Beleza. Então eu posso redesenhar essa coisa aí, tá? Daqui veio pra cá, daqui veio pra cá. E eu posso redesenhar essa coisa assim, então, ó. Tem o delta vem aqui. Do lado de cá eu tenho GM do 1 vezes o delta vem em paralelo com GM do 2 vezes o delta Vout em paralelo com R0 do 1 paralelo com R0 do 2. E eu estou olhando delta Vout aqui. Tudo bem? Faz lei de Kirchhoff das correntes no nó de saída, para a gente quer calcular o ganho. Então faz essa corrente, mais essa corrente, mais essa corrente, tem que dar zero. Tem que somar zero. Faz a conta, faz a álgebra, resolve a parada, isola o delta Vout de um lado, isola o delta Vout do outro lado. Vocês vão chegar no seguinte resultado, tá? Sem fazer nenhuma aproximação ainda. O ganho vai ser menos GM1 dividido por GM do 2 mais 1 sobre R0 do 1 paralelo com R0 do 2. Aí eu posso multiplicar em cima e embaixo por esse paralelo aqui. Dá menos GM do 1, R0 do 1 paralelo com R0 do 2, que é GM vezes R0. GM vezes R, tem que meio que aparecer em toda vez, tá? E aí aqui fica um termo que é GM2, R0 do 1 paralelo com R0 do 2, mais 1. Tudo bem? Aí reparem que isso aqui é um termo de ganho, né? De ganho de um amplificador. Eu espero que isso aqui seja maior do que 1. Esse pedacinho isolado, G vezes R, vezes 1R. Tá? Muito maior, assim, normalmente é uma forma de falar, mas eu espero que isso seja maior que 1. Normalmente a gente trabalha essa coisa maior do que 1. Eu quero algum ganho, tudo bem? Eu vou considerar então que esse ganho aí, quando eu somar 1, fica praticamente a mesma coisa. Tá? Isso quer dizer que em cima eu estou vendo menos GM do 1 vezes esse paralelo, embaixo eu estou vendo GM do 2 vezes o mesmo paralelo. Então eu posso cortar esse termo com esse termo,
E aí essa coisa fica aproximadamente menos GM do 1 dividido pelo GM do 2. Beleza? Só que quem que é o GM? GM é 2 vezes μn Cox W sobre L, no caso aqui do 1, vezes a corrente que está passando lá no 1. Dividido por 2 μn Cox W sobre L do 2 aqui, vezes a corrente que está passando lá no 2. Beleza? Só que, volta lá no circuito. Lei de Kirchhoff das correntes está falando para mim que a corrente que desce aqui tem que ser a corrente que passa por aqui. Pela própria topologia do circuito, o ID1 é igual ao ID2. Os dois caras estão em série, é a mesma corrente. Tudo bem? Então eu tenho, ó, 2 corta com 2, μn corta com μn, Cox corta com Cox, ID corta com ID, porque é a mesma corrente. É a mesma corrente. Beleza? E aí sobrou o seguinte, menos W1 sobre L1 dividido por W2 sobre L2, a razão de aspecto aqui. Ou tudo isso dentro de uma raiz só, né? Sei lá, talvez seja melhor escrever assim. Tudo isso aqui assim, menos. Tem um sinal de menos aí. Tudo bem? Esse aí é o ganho final que a gente... O ganho final do circuito. Tá? Aqui eu estou desprezando um efeito que a gente chamou de efeito de corpo, né? Que é perceber o seguinte. Esse cara aqui, ó, o transistor M2, reparem que a fonte dele não está ligada no 0 volts, não está ligada na referência do circuito. Tá? Isso aí implica que o substrato esteja ligado na referência do circuito, principalmente se for uma tecnologia que não tem ilha para fazer o transistor N. Tá? E aí isso aqui está falando para mim... Hã? Ilha, o transistor não está isolado dos outros. Está tudo no mesmo substrato. A gente tratou disso lá na primeira segunda aula em algum momento. Primeira, segunda, não, sei lá para a terceira ou quarta aula. Como é que é a construção dos transistores. Tá? Quando eles são construídos dentro de uma ilhazinha lá de difusão, a gente consegue conectar eles separadamente. Quando não é, os substratos aqui dos N, a gente liga todo mundo no zero. Mesmo zero. Não consigo fazer isso aqui. Bum, sacou? Que é o que normalmente a gente faz. Tá? Tem que ficar ligado lá no zero. Aí repare que a tensão do substrato é diferente da tensão da fonte. Tá? É diferente da tensão da fonte. Isso aqui gera um efeito que a gente chama de efeito de corpo. O que é efeito de corpo? Deixa eu voltar aqui brevemente. Lembra lá na hora que a gente estava vendo a física da coisa, né? Como é que era o comportamento do transistor? Ora, aqui é N, aqui é P. Perdão. Aqui é P no transistor N, aqui é N, aqui é N. E aí quando eu quero ligar ele, eu venho aqui e boto uma tensão positiva do lado de cá, que eu estou chamando de VG. Ligo aqui na referência. Tem que botar uma tensão aqui. Tá? Que é mais ou menos a mesma coisa que dizer que isso aqui tem que estar ligado assim, ó. Tem que ter um campo vertical para poder atrair as cargas negativas aqui para cima. Certo? Tudo bem? Só que a gente usa a tensão de referência para dizer quem é o 0 volts aqui desse sistema, tá? A fonte do transistor. Então o VS para mim sempre vai ser a referência de tensões. Olhando um transistor separado, assim. Por isso que a gente escreve VGS, VDS, tudo em relação a qual a tensão que está lá na fonte. Tá? E aí o que está acontecendo? Na hora que a gente fez a análise lá da coisa, a gente fez exatamente esse cenário aqui. Ó. Vamos botar aqui no zero, na mesma tensão. Tudo bem? E aí foi o que a gente viu. Eu vou aumentando essa tensão aqui e eventualmente eu atraio cargas, elétrons aqui, formo um canal e aí eu vou conduzir. Tudo bem? Tem um determinado potencial que produz um campo que atrai essas cargas para lá. Aí a questão, olha só o negócio. E se aqui tivesse outra tensão? Diferente de zero. O que está acontecendo? O que está acontecendo com o campo? A ponta do mais, o campo aponta assim, né? O campo elétrico aqui. Do mais para o menos, tá? O que aconteceu com a intensidade de campo quando eu fiz isso?
tensão de baixo é menor do que a da Vou chamar aqui de VG, vou chamar aqui de VB, V do substrato, menor do que o VG, porque aí esse é o problema. Mas o que acontece aí? Diminuiu, né? Eu diminuí o potencial que tem aplicado vertical aí. A tensão de cima ficou a mesma, mas a de baixo eu subi, então a diferença diminuiu. O campo ficou menos intenso. Se o campo fica menos intenso, acumula mais carga ou menos carga aqui no meio? Menos carga. Então repare o que está acontecendo. Na hora que eu mexo nessa tensão aqui, tá? Eu acumulo mais ou menos carga. Assim como se eu mexer nessa tensão aqui, ó, que é o que a gente está se concentrando. É onde eu quero mexer, é o VG, que eu chamo de tensão de controle o tempo todo. Mas eu tenho uma segunda tensão que é importante lá, que é a tensão do substrato. Que normalmente a gente trava ela no zero e não se preocupa mais com ela. Tá? Só que quando ela não está ligada no zero, quando ela está ligada numa tensão diferente do VS, é exatamente essa situação que está acontecendo. Eu estou reduzindo, efetivamente reduzindo a tensão que tem lá para formar esse canal. Então fica mais difícil formar o canal. Certo? Eu preciso de um VG maior para formar o mesmo canal de antes. Que quando estava no zero, o VB. Quando o VB era zero. Você poderia criar o canal com a tensão do corpo apenas? Sim. A tensão do deixe? Em teoria, sim. Pode ser o contrário? Em teoria, sim. Na prática, depende um pouco da geometria dessa coisa aí, porque é bem não linear esse negócio. Tá? Mas você vê que tem um outro ponto de controle. Essa tensão de baixo, ela controla menos a formação do canal. Ela é menos efetiva, ela é menos intensa ali. Tá? Mas ela tem algum controle. Tudo bem? Aí repare, isso aqui é o que a gente está chamando de efeito de corpo, é o controle do canal pelo corpo e não pela tensão de controle, que está isolada lá. Tá? E mexendo diretamente na tensão lá do substrato. Tudo bem? Aí repare o que eu acabei de falar. Se o VG ficou constante, eu aumentei o VB, saiu de zero e aumentou um pouco, ficou mais difícil formar o canal. Tá? Se eu quero o mesmo canal de antes, eu preciso aumentar o VG, certo? Ficou mais difícil formar o canal. Se eu preciso botar mais tensão para formar o mesmo canal, o efeito disso aqui, normalmente quando a gente vai considerar essa coisa, é como se o VT tivesse aumentado. Porque o VT fala para mim assim, né? Quanto que é a tensão mínima que eu tenho que botar no VG para começar a conduzir? No VGS, lá no VG. Certo? Ora, se eu aumentei essa tensão, só um segundo, se eu aumentei a tensão aqui embaixo, e aí ficou mais difícil de conduzir, quer dizer que eu tenho que botar mais VG. É como se eu tivesse lá no VT, porque o VT sempre faz, né? VGS menos VT. Tá? É como se eu tivesse aumentado o VT. Tá, tudo bem? Então, meio que o efeito do efeito de corpo aqui tem essa ideia de meio que aumentar o VT. É meio que assim que a gente pensa mesmo. Mas o VT aumenta em VB? Ou... Não, é meio que não linear. E lá no livro lá, vocês vão ver que a raiz quadrada do VB, não sei o que, do VBS, tá uma parada meio bem não linear, assim. Tá? Não é uma relação direta, assim, tipo, aumentei um volt aqui, aumenta um volt no VT. Não é isso. Tá? Mas assim, esse é o efeito qualitativo. Eu não me interesso tanto pela conta lá. Vocês vão ver que lá no livro lá, ele vai falar assim, tem lá um raiz de um monte de coisa, não sei o quê, e aí ele chama, tipo assim, ele reduz tudo para um VT vezes um eta. É um parâmetrozinho lá, e aí ele fala, isso aí é o novo VT, sabe? Aí meio que você se preocupa com esse parâmetro aí. Pergunta, Felipe. Não, precisa não. Foi? Tudo bem? Então, repare, isso aqui está acontecendo nesse transistor aqui, ó. Nesse transistor. Efeito de corpo a gente tem que atentar toda vez que a fonte do transistor N não estiver ligada na referência do circuito. Tudo bem? Normalmente isso não é um problema no PMOS, porque o PMOS é normalmente construído numa ilha. Tá? Aí você pode vir aqui, fazer, por exemplo, transistor P. E mesmo que aqui não esteja no VDD, tenha outra tensão aí, desenhar assim, você pode vir aqui e fazer. Não me interessa, eu vou fazer esse curto-circuito, porque isso aqui não dá curto-circuito entre os dispositivos, que é o que acontece no N, quando o N não é feito na ilha. Tá? Você tem que ligar todo mundo no zero ali no substrato. Tipo, aí você meio que fica preso aqui, porque alguns você gostaria de ligar esse terminal na fonte, não no zero. Tudo bem? Porque a fonte não está no zero.
ok? Eu nem vou fazer a conta aqui, mas aí vocês veem lá no livro, vai aparecer um fator aqui multiplicando por 1, mais aquele eta lá daquele transistor lá, que é para considerar esse efeito de corpo, tá? Eu nem vou me preocupar aqui com ele, tudo bem? Então esse é o primeiro detalhe em relação a esse resultado. Estou desprezando efeito de corpo. Segunda coisa. Reparem que o ganho que a gente calculou aqui, ó, só depende da geometria dos transistores. Não depende do ponto de operação, não depende do VGS, não depende do ID, não depende de nada que não seja geometria. Eu boto o transistor lá, ele está fixo, acabou, o ganho está determinado. E eu determino o ganho escolhendo a razão de aspecto desses dois caras aqui. Tá? Isso aí foi o que a gente viu na simulação. Vou botar aqui de novo. Isso aí foi o que a gente viu aqui, ó. Na simulação, é esse circuito aqui, que a gente está calculando ali. E aí a gente viu que o ganho é a inclinação nessa curva. Tá? Que é Vin, Vout, no terminal, na variável de saída. E o que a gente está vendo? Cara, mais ou menos a mesma inclinação o tempo todo. Mais ou menos a mesma. Hã? Até que o efeito de corpo aqui fica mais ou menos constante. O efeito de corpo vai mudar quanto que é o ganho. Eu vou errar um pouco na conta se eu não considerar ele. Tá? Mas ele, tanto é que você pegar aqui os parâmetros exatamente aqui, calcular, vai estar um pouco fora, por causa do efeito de corpo. Esse transistor tem efeito de corpo. Você vê que aqui, ó, tá ligado, ó, você vê que aqui o corpo desse está ligado no zero, no de cima, e a fonte está ligada em outra tensão, que é o Vout aqui. Tá? Então, tá com efeito de corpo esse cara. Então, aquela conta ali vai errar um pouco, o valor do ganho, mas ela qualitativamente está explicando para mim, opa, isso aqui, o que está acontecendo aqui que eu estou vendo, está explicando, só depende da geometria. Obviamente, quando os dois estão em saturação, estou considerando que os dois estão em saturação. Por aqui, assim, eu acho que o de baixo sai da saturação, não é isso? Ou, sei lá, alguma coisa acontece aqui. Não é por causa do efeito de corpo, é por causa do transistor, eu acho que o M13 aqui está saindo da saturação. Aí está mudando aqui. Tudo bem? Mas enquanto está todo mundo na saturação, está todo mundo no ok. Beleza? Está saindo da saturação? Algum dos caras que está saindo dessa, alguma coisa está saindo da saturação aqui, tá? Tem uma faixa aí onde está todo mundo na saturação que fica todo mundo ok. Tudo bem? É isso que a gente viu aqui, tá? Só que, em geral, esse ganho é relativamente baixo. Em geral, esse ganho é relativamente baixo. Por quê? Horas. O ganho continua sendo, tá? Mesmo tendo dado isso aqui, ó, repare que o ganho, a equação mesmo do ganho é essa aqui de cima, que a gente foi fazendo essas aproximações, tá? Repare que ela continua sendo GM vezes a impedância de saída. E aí, aqui nesse caso, quanto que está a impedância de saída? Opa, você pode vir aqui e calcular, tá? Inclusive, nem é tão difícil. Repara aqui uma coisa. Para calcular a impedância de saída aqui, eu vou desligar esse cara, vou desligar a tensão de entrada. Aqui está multiplicando por zero, então aquela corrente ali é zero, a primeira. Tudo bem? Aquela primeira corrente ali é zero. Essa daqui não é zero, tá? Cuidado que eu não estou desligando o Vout. Tudo bem? Aí você faz leite-queijo das correntes. Do lado de cá você está vendo essa corrente, do lado de cá você está vendo a R0 em paralelo com a R2. Beleza? Aí quando você fizer a conta, a gente já fez essa conta, porque talvez não se lembrar do detalhe, mas a gente já fez essa conta. Quando você fizer essa conta aqui, essa impedância aqui é R0 em paralelo com a R0. Tem conversa, tá vendo o resistor aí? A impedância desse cara aqui, ó, não é infinita. Porque apesar de você estar vendo fonte de corrente, a fonte de corrente é controlada por tensão. E você está mexendo na tensão dela. Tá? Quando você aumenta a tensão aqui, aumenta esse termo, aumenta a corrente que está descendo aqui. Ó. Como é que é o nome disso? Mexer na tensão e mexer muito na corrente? Baixa impedância. Essa corrente não é corrente constante. Se fosse corrente constante, era alta impedância. Tá? Aí provavelmente esse paralelo aí ia ser R0 em paralelo com R0, que é o termo menor. Só que esse cara não está com baixa impedância. Por quê? Porque eu estou mexendo na tensão, é uma fonte de corrente controlada de tensão, e eu estou mexendo na tensão.
na tensão dele. Então eu estou mexendo na corrente dele. Tá com baixa impedância. E quanto que é essa impedância? A gente já calculou, inclusive. Quando isso aqui acontece, toda vez que isso aqui acontecer, dá o mesmo resultado. Quanto que dá? A gente calculou 3 impedâncias lá no transistor. Para cá era infinito. Para cá era o R0. E para cá era quanto? 1 sobre Gn. Que é exatamente esse efeito aqui. Exatamente esse efeito. Eu tenho a fonte de corrente controlada por tensão e eu mexo na tensão que controla a corrente. Tá? Aí sempre, não precisa nem ficar refazendo a conta, porque a gente já fez essa conta. Sempre que você vê isso acontecendo, a impedância é 1 sobre Gn, daquela fonte ali. Beleza? Da fonte controlada. Aí eu tenho 1 sobre Gm em paralelo com essa coisa aqui. 1 sobre Gm é menor, vai dominar. Então isso aqui tem baixa impedância de saída. Então vai ter baixo ganho. Tudo bem? Que é o que a gente acaba vendo, olha aqui, ó. Por exemplo, quando eu comparo com o cara com resistor aqui mesmo. A gente, na aula passada, a gente estimou aqui quanto que era a impedância de saída, dava uns 70K. Tá? Aí repare, o ganho aqui ó, é bem maior, ó. A inclinação é bem maior. É bem mais inclinada essa curva, mais vertical, comparado com a verde. Só que a verde tem essa propriedade de ter uma faixa razoavelmente larga aí, onde o ganho é constante. Só depende da geometria. Todo mundo bem com isso? Você pode explicar de novo a parte do que tem um sobre Gn? Dá um sobre Gn, porque dá um sobre Gn. Faz a conta aí. Em relação às impedâncias em cima, qual que foi a relação que você fez? Refaz a conta lá, volta lá na aula no dia que eu fiz essa conta aqui, que você vai ver que é exatamente o que está acontecendo aqui. Tem uma fonte de corrente controlada de tensão e eu estou mexendo na tensão que controla a corrente controlada. Faz a conta depois. Faz a conta. Não, o problema não é nem a conta, é só a explicação teórica. Não tem muita explicação teórica. Você vai fazer a conta e vai chegar no resultado do sobre Gm. Só estou te lembrando que toda vez que você vê essa situação, porque a gente já calculou, toda vez que você vê essa situação, estou falando, vai ser 1 sobre Gm, sempre. Não precisa, você já fez essa conta. Se ele só depende da geometria, então, olha no final, você tem tanto uma voltagem do amplificador, você sabe exatamente. Como é que é? Você sabe que você vai ter uma coisa de novo ganho. Consegue definir um ganho bem razoável. Só que você não consegue fazer um ganho muito grande. Que é o que... Esse resultado aqui, cadê ele? Esse resultado aqui, ele esconde uma coisa. E esse resultado, ele diz pra mim assim, se eu quiser um ganho muito grande, é só botar o W sobre L enorme e o W sobre L do 1, né, grande, e o W sobre L do 2 pequeno. Aí vai ficar um número grande aí. Mas é difícil fazer isso primeiro porque está na raiz. Tem que ficar muito exagerada essa proporção. Então, primeira coisa. Segunda coisa, ela está escondendo esse fato aqui que eu estou olhando, fazendo um amplificador com baixa impedância de saída. 1 sobre Gm. É bem difícil fazer ganho com esse cara. Bem difícil fazer um ganho alto com esse cara. Beleza? Baixa impedância de saída. Tranquilo? Beleza. Próximo. Esse é o primeira possibilidade ali para tirar aquele resistor do fonte comum. Tá? Segunda possibilidade é eu vim aqui fazer o fonte comum e aí, em vez de botar uma carga que tem baixa impedância, eu vim botar uma carga que tem alta impedância. Tá? Fazer aqui uma fonte de corrente. Aqui eu vou botar a tensão de entrada. Aqui é onde eu vou ver a saída. O transistor M1 é o fonte comum. Do lado de cá eu vou ligar na tensão constante. O M2 eu vou ligar numa tensão que eu vou chamar de VB. VB é uma tensão constante. Tudo bem? Aí isso é sempre... Toda vez alguém me pergunta, professor, mas de onde vem esse VB? Esse VB vem num espelho. Ó, o circuito está aqui. Fonte corrente, esse cara. Toda vez que você quer fazer fonte corrente constante, você precisa de um espelho. Aí você pensa assim, tá bom, professor, mas esse lado do espelho aqui é exatamente de onde vem essa fonte de corrente. É o problema que a gente resolveu lá fazendo a referência de corrente. Tudo bem? Então, meio que o lado esquerdo aqui do circuito é o circuito lá da referência de corrente. Ela produz a tensão, essa tensão aqui, VB, VP, de polarização para os espelhos. Tudo bem? Só botar a ponta de um espelho ali no amplificador aqui. Todo mundo bem? Beleza. Aí repara aqui comigo. Repara aqui comigo. Do ponto de vista do sinal. Do ponto de vista do sinal.
eu tenho o transistor M1, GM1 vezes delta VGS do 1, em paralelo com E0 do 1. Eu tenho outro transistor em cima, transistor P. Tá? Transistor P é a mesma coisa. Ele tem um GM dele, amplifica uma tensão aí de controle, delta VGS2, e ele tem uma impedância de saída, E02. Não tem nenhuma diferença entre transistor P e transistor N, tá, gente? Sim. Conceitualmente não tem nenhuma diferença. Tem detalhe aí do que é o VGS, não sei o que, tipo a polarização ali das tensões. O que é o positivo e o que é o negativo. Mas conceitualmente não tem nenhuma diferença, mesmo funcionamento. Ok? Vamos lá. Ó. O transistor M1, a fonte está ligada a uma tensão constante. Fonte de tensão constante, a variação é zero. Vou botar um zero aqui. Na porta, eu estou vendo o sinal. E é essa tensão aqui, delta VGS do 1, que está sendo amplificada. Beleza? O dreno está ligado no dreno do outro transistor. O dreno do de baixo está ligado no dreno do de cima. Então, estou ligado aqui, ó, o dreno do de baixo ligado no dreno do de cima. Você vê que é diferente do que a gente fez ali atrás. Tá? A tensão de saída eu estou lendo aqui no dreno dos transistores. Aí o transistor de cima. A fonte está ligada na tensão constante, no VDD. A fonte está ligada na tensão constante. Tensão constante, variação é zero, aqui vai aparecer um zero. Aqui vai aparecer um zero. E o VG do M2 está ligado a uma tensão constante. Tensão constante vai ser zero. A variação é zero. E a tensão que ele está amplificando aqui, esse cara de cima, é essa aqui, ó. Delta VGS do 2. Tudo mundo bem? Aí, vamos lá, vamos ler isso aqui. Reparem que o delta VGS2 é 0 menos 0. Dá 0. O delta VGS2 é 0. Quer dizer que esse termo é 0, quer dizer que essa corrente aqui é 0. Posso até tirar do circuito, né? Eu vou redesenhar ele. Todo mundo está vendo que essa corrente é 0, certo? Tudo bem, filho? Essa corrente é 0. Reparem no R02 e no R01. De um lado, eles estão vendo delta Vout. Do outro lado, os dois estão vendo 0. Então, os dois estão em paralelo. Estão vendo a mesma tensão. Beleza? Então, o circuito que eu tenho é esse aqui, ó, na real. Delta V1, GM do 1, delta VGS do 1, em paralelo com R01, em paralelo com R02. E a saída está aqui, ó, delta Vout. Esse é o circuito que eu tenho. Todo mundo tá vendo? Todo mundo ok? Que diabo é isso, velho? Que porra é essa? Alguém bagunçando minha parada aqui. Deixa eu só fazer um negócio aqui, só um segundo. Oi? Não parei, não. Tem como botar a senha? Ah, eu preciso... deixa eu parar de gravar só um segundo para eu poder botar a senha nesse negócio.